A gente vai falar sobre queimadura porque dia 6 de junho, ainda vem dia 6 de junho, né? É o dia instituído como Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. E tem a finalidade de divulgar as medidas preventivas necessárias à redução da incidência de acidentes envolvendo queimados. A queimadura não é uma dor física, é uma dor tão forte emocionalmente falando também. A gente realmente precisa ficar muito atento. As queimaduras são feridas causadas, na maioria das vezes, por superfícies superaquecidas, fogos de artifício. Agora, nessa época de festa junina, a gente tem que ficar atento às fogueiras, aos balões, né? Eles representam um perigo enorme. Outro dia veio aqui o Major Palumbo, também falou sobre o perigo de repente, você inalar esse monóxido de carbono. Mas quem vai falar sobre os cuidados na prevenção, mas também a ação diante de uma queimadura, é a doutora Lígia Cogos, a nossa dermatologista maravilhosa. Ela é a minha dermatologista, viu? Quem pergunta. Divina, gente. Ah, como eu gosto de te receber. Que beleza. Eu vou dar uma parte na parte que eu não entendo, né? Que diz que é muito perigoso quando você fala sobre o que não entende. A moda não é uma coisa que eu entenda profundamente, mas um jeito de uma mulher ficar elegante e ao mesmo tempo confortabilíssima. Um chemisier. É isso mesmo. Que é o que a Cláudia está usando hoje. Um lindo chemisier. E como você me conhece bem, você sabe que eu sou da roupa confortável, né? Eu amo mas roupa sempre sexy, sempre sexy. Ei, vamos sentar para conversar? Vamos. Eu vou sentar aqui porque eu sei que depois a gente vai receber alguém muito especial para contar uma história muito interessante. Então, eu vou ficar aqui para dar espaço depois para o Igor sentar ali do seu lado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho de prevenção, porque eu acho que é o mais importante, né? Isso. As queimaduras, claro que é algo que preocupa a humanidade desde os seus primórdios, como muitos sabem. E o interessante é que hoje até eu quero dar um destaque em como as queimaduras acontecem quando se menos espera. Não é que a pessoa está fazendo especialmente uma viagem de carro, em que existe sempre a preocupação com o acidente, ou está entrando num prédio em chamas para tentar ajudar, ou está até fazendo uma fogueira, que é sempre uma coisa de risco. As queimaduras que não se consegue abaixar a incidência, acontecem quando se menos espera, numa situação prosaica, corriqueira. Como até nós vamos dar destaque hoje a um paciente meu que se disponibilizou a dar o seu depoimento de uma queimadura que aconteceu há um mês atrás e que parece que não é tão importante, uma queimadura na mão, que ficou muito mas feio. Vou até chamá-lo já, doutora Lígia Cogos, porque ele está aqui, querido. Venha pra cá, vamos conversar, Igor. Seja muito bem-vindo. Muito bom te receber. Vou apresentá-lo, é o Igor Ochars, que é o nome artístico. Como é que é? Ochars? Ochars, porque ele é Ochars que se fala, né, Igor? Ele é rapper, ele é cantor, rapper, além de fazer outras atividades também. Esta, como não precisa de apresentação, é a glamourosa Cláudia Tenório. E o Igor teve... Vamos sentar, que aí eu quero ver o que esse episódio que é Você interessante. queimou a mão, foi isso? Sim, eu queimei minha mão. Já vou contar a história aqui. Conta a história, Igor. O que aconteceu foi que eu estava num churrasco de família, né? Lá em Minas Gerais. E eu estava sentado próximo à churrasqueira de tijolo. E por algum motivo, que eu não sei, não conheço, os tijolos cederam, né? E caiu a churrasqueira. E aí o carvão caiu próximo de mim. E eu, desesperado, eu tentei me apoiar para fugir do carvão, né? E eu justamente me apoiei na brasa do carvão e queimei a palma da mão direita. E, assim, é uma dor inenarrável. Olha, antes da gente ver como está a palma da mão direita do Igor, eu vou pedir para a produção colocar a foto. Mostra a foto de um mês atrás. Estava a palma da mão do Igor há um mês, quando aconteceu essa queimadura. Olha que sério, gente. Tá dando para ver? Tá. Aí não deve ter sido no dia da queimadura. Foi quanto tempo depois, você lembra? Foi logo em seguida, né? Acho que 24 horas, Por aí mesmo. 48 horas depois. E
Então, hoje a mão do Igor já está recuperada, né? Mostra a mão aqui para essa mês câmera depois. 3 aqui, por Então, favor. se ele contar essa história para os amigos ou para outras pessoas, queimou a mão no churrasco, não foi nada. Isso o tirou das suas atividades, a dor era intensa, ele nem conseguia dormir. A dor não é superficial, né? Ela é bem profunda. Ela é dentro. Eu não consegui nem explicar, até agradeci que a Lígia Cogos falou pra mim, né, que não podia deixar a mão pra baixo, porque quando você deixa pra baixo tem o sangue que corre pra mão, então você fica com a mão sempre aqui presa, né, sempre segurando ela aqui, não consegue mexer os tendões, né, porque foi uma queimadura bem profunda, acho que até a doutora Lígia Cogos pode falar mais, né. Mão direita, né. Entendeu? Então, assim, é uma dor que nem você comentou, que não é só física, né? Atrapalha todos os sentidos da sua vida. Eu não conseguia tocar guitarra, eu não conseguia escrever, eu não conseguia digitar, eu não conseguia comer, eu não conseguia colocar o relógio. Assim, é uma coisa que realmente atrapalha muito no dia a dia. A gente não imagina o quanto a queimadura pode ser prejudicial pra gente, transtorno, né? E doutora Lígia, o que acontece veja, na ele queimadura? apoiou a mão Ela vai... numa brasa de carvão, que à primeira vista nem está aqui, está vermelho, chamando tanta atenção. É uma brasa de carvão, isso pode acontecer com qualquer pessoa, até distraidamente. E o que acontece? Essa queimadura, ela vai penetrando as camadas da pele? Ela queima, dependendo como ele fez uma pressão apoiando o próprio corpo, é uma queimadura que atingiu camadas mais profundas da pele, mas isso não impediu que se recupere completamente. Neste caso, porque apesar de muito dolorida e muito traumática, não era uma queimadura das piores, né? Na classificação das queimaduras. Então, eu estou acostumada, inclusive acompanhei durante muito tempo um rapaz que se queimou aos 8 anos, numa reunião em casa, que um padre foi fazer uma preleção para crianças de 8 anos e acendeu uma fogueira e um outro menino atirou uma garrafa de álcool. Propositalmente já havia uma hostilidade entre as duas crianças e o ruim, né, o vilão, jogou uma garrafa de álcool líquido, fazendo assim um lança-chamas. E esse moço que tinha 8 anos quando o atendemos a primeira vez, teve queimaduras extensas por todo o corpo, grande deformidade do rosto, foi tratado, submeteu-se à cirurgia até no exterior, mas causa deformidades e depressões que esse moço, por volta dos 32 anos, acabou morrendo, engasgando, porque fica uma série de problemas, de sequelas. Então, uma brincadeira pode acarretar a destruição de uma existência. Então, evitem, porque nós não somos perfeitos, nós nos distraímos, entram outras pessoas no circuito, não facilitem na hora de acender uma lareira, quem gosta da lareira. Tenha sempre em mente tudo o que é necessário fazer para acender uma lareira, para acender uma churrasqueira. Verificar se um fogão, uma boca, um bico do fogão não está ligado e soltando gás no ambiente e o fogo inadvertidamente apagou-se, como até comigo aconteceu outro dia, destreinada lá num apartamento que nós temos em outra cidade. Então, tomem muito cuidado, porque as queimaduras podem acontecer nessas situações, mas a maioria delas é em casa. E num caso desse, como o do Igor, tirou ele das atividades, e se fosse algo que levasse mais tempo para se recuperar, imagino que você pudesse até ficar mais tristinho, né? Agora você já está tocando guitarra novamente? Sim, voltando a tocar guitarra, voltando a cantar, né? Porque eu também canto e microfone mão direita, né? Não conseguia, então não Onde a gente consegue ouvir você cantando? Vocês podem ver no Spotify, Igor Charles, só jogar no Spotify vocês vão ver. Como é que escreve o seu segundo nome? É C-H-A-R-S. Charles. É Igor com Y. Igor com Y, C-H-A-R-S. Depois a gente vai conferir. Oi? C-H. Já tem o
Instagram dele ali? Então a gente vai a seguir, mãe do depois vai pro Igor, que Spotify. é muito jovem, né? Uma moça muito bonita, está lá filmando naturalmente o filho, a Valquíria querida. de Souza, que é uma pessoa muito ligada a mim. Estava manifestando naqueles dias, vou contar para você, Igor, era segredo, mas agora não tem mais jeito. Ela até me confidenciou que tinha medo que você ficasse até depressivo, né? Naqueles primeiros 15 dias. Porque realmente fica afastado das atividades. Agora, me conta uma coisa, como é que trata-se uma queimadura logo no primeiro momento? O que a pessoa tem que fazer? Por exemplo, querem pôr as outras fotos de outros casos, né? Pode ir colocando foto e a gente vai comentando, que aí eu acho legal. Porque as pessoas precisam saber o que fazer na hora que acontece, né? Porque ninguém está esperando e, de repente, pode acontecer uma queimadura. Então, vejam aqui, por exemplo, pessoas que tiveram queimaduras, cicatrizes pós-queimadura, que, em se tratando de uma moça, representa um grande problema, né, para o resto da vida. Vamos ver mais. Vamos ver as seguintes. Aqui até queimaduras leves que tiram, às vezes uma moça que trabalha em televisão, por exemplo, que se queimou com um laser, não foi na nossa clínica, mas se queimou e leva, veja, a queimadura perto dos olhos, né, a mesma moça, e que leva mais ou menos 30, 40 dias para isso se recuperar, tira ela das atividades, todo mundo perguntando, é uma queimadura leve, é primeiro grau se tanto, mas que afeta muito. Vamos ver mais. Aí temos... Olha só, ai... as queimaduras nas mãos, justamente as mãos, onde você vai acender um fogo, vai brincar com uma vela que você quer fazer uma noite glamurosa com fogos vinho perto da valeta, né? Fogos de artifício. Vejam mais aqui. Gente, que dor, hein? Essa dor é insuportável. A pessoa se trata assim, às vezes precisa ser até internada para tomar sedativos, né? De tão dolorido endovenosos. que é. Então, se trata com... Primeiro socorro são cremes, se enfaixa nesses casos. Existe o risco de infecção secundária, porque isso é uma vulnerabilidade, a pele está aberta às bactérias. É frequente que haja uma contaminação por bactérias e, às vezes, até em ambiente hospitalar, se a pessoa necessitou ser internada, a infecção hospitalar com bactérias mais resistentes. Quer ver? Vamos ver mais. Doutora Lígia, as pessoas têm uns hábitos assim estranhos e diferentes, né? Que é de, queimei a mão, passa no cabelo que vai melhorar, ou pasta de dente que melhora. Isso tudo piora? Pasta de dente é a pior coisa para se passar numa queimadura leve. Mesmo essas queimadurinhas leves, uma água fervendo que espirrou de leve na sua mão e causou bolha. A pasta de dente é difícil depois de tirar. Então, e é abrasiva também, né, gente? E ela tem mentol, então ela refresca a maioria das pastas, dá uma sensação imediata, talvez, de um calmante, mas depois, para tratar, se precisa de um creme de antibiótico, vai só causar mais dor e desconforto. Eu não sei se puseram as fotos de queimaduras de corpo inteiro. Tinha uma foto ali. Ou não quiseram pôr, porque era muito chocante. Uma queimadura de corpo inteiro e... E que foi também uma coisa doméstica, acendendo. Puxa vida, Olha, gente. Vejam só, a pobrezinha ficou... Isso aconteceu fazendo comida, provavelmente? Mexendo com churrasqueira também. Então... Só que aí já foi com álcool mesmo, né? Na hora de tentar acender. E assim, pode tirar a foto. Isso acontece muitas vezes com criança também, né? Por mais que a gente saiba que a criança precisa ficar longe da cozinha, longe do fogão, a gente sabe que não é a realidade em muitas casas brasileiras. Muitas mães precisam sair para trabalhar, deixam seus filhos ainda muito pequenos sozinhos em casa. Mas, gente, tem que evitar isso a todo custo, porque é um risco enorme e é um trauma
trauma para a vida toda, né? Agora, não é nem só no Brasil. Eu estava assistindo a uma história verídica de uma escritora americana, Jane Walsh. E ela sofreu uma queimadura quando tinha 5 aninhos, fazendo comida para a mãe. O pai era alcoólatra, a mãe também não estava boa das ideias e ela que tinha que fazer a comida para os irmãos. E aí a panela virou nela. Isso acontece, muito comum. A panela que vira em cima de uma criança, ou em cima de um adulto também. Mas na criança, pega bem a barriguinha, né? E tem que ir pro pronto-socorro. A não ser que tenha um médico que logo esteja acessível, né? Aqui, no caso, o Igor já ligou para mim. Quem tem, doutora Lígia, tem anjo da guarda, mas tá? é claro, numa situação corriqueira, vai para o primeiro serviço médico que tiver acesso. E uma coisa, evitem, se não é necessário, não façam. Como aconteceu com esse meu paciente que eu acompanhei desde os 8 anos até os 32. É desnecessário fazer uma preleção em volta de uma fogueira? Não faça. Para quê? Inventa outra coisa. É verdade. Para distrair as crianças. Eu tive uma queimadura quando era criança, exatamente numa fogueira, brincando de queimar plástico. Olha. Na minha época ainda tinha saquinho de leite, né, gente? Aquele saquinho de plástico que aí eu amarrava isso escondido da minha mãe e do meu pai, obviamente. Amarrava num cabo de vassoura e ficava vendo as gotas caindo. Bateu um vento e grudou justo na minha perna. E aí, uma queimadura terrível. É quando a gente menos espera, né? Claro, ninguém tá esperando. Como a doutora Eli já falou, você anda de carro, anda de moto, você fala, vou prestar muita atenção, tomar muito cuidado, porque eu sei que isso aqui pode acontecer. Mas não, você tá em casa, numa boa, fazendo um churrasco, né, Igor? Conversando com outras pessoas. Aí um ambiente que familiar. pode acontecer. Então, essas coisas... E isso que pega na infância fica para sempre. Olha, outra coisa que tinha até umas fotos, não sei se eu pus as fotos, as queimaduras por bolsa de gelo. Ah, isso é bom falar também, hein? Então, a pessoa dá uma batida, tem um hematoma qualquer, ou até fez um procedimento na dermatologista, chega em casa e está com um hematoma. O que é um hematoma? É um extravasamento de sangue dos vasos. E aquilo vai levar algum tempo para ser reabsorvido, 8 dias, 10 dias, e depois vai embora. A pessoa ingenuamente pensa que depois que chegou em casa, colocando gelo, pode diminuir o hematoma. Não diminui, porque o hematoma já se formou, o sangue já se extravasou do vaso. Não há como fazê-lo voltar para o vaso. A única coisa que se faz é esperar o sangue reabsorver. Até uma compressa morninha, leve, pode até ajudar, mas é até bobagem. É melhor deixar que o hematoma se resolva sozinho. E é comum moças bonitas que vão a médicos, vão a cirurgiões plásticos, a dermatologistas, tem um hematominha, chega em casa uma bolsa de gelo. E o gelo também queima. A queimadura se dá tanto pelo frio, claro, mas pela temperatura térmica quente. Mas o frio também queima. Tanto que nós temos aparelhos que queimam lesões de pele pelo frio, que atingem ou menos 20, ou menos 10, ou menos 40, até como é o nitrogênio líquido. Não brinquem com bolsas de gelo assim um tempão. Não serve para nada e aparece aquelas queimaduras, não são graves realmente. Mas são desconfortáveis. Mas perturba muito a vida do mamãe. Perfeito. Prazer recebê-lo. Tô doida para ouvir a música dele. Já ouviu, né? Ah, já. Ele é famoso ali na clínica. Ó, que a doutora Lígia Cogos, ela é dessas médicas presentes, sabe? Carinhosa. Ela prestigia os pacientes. Olha seu Instagram aqui, Igor. Olha lá. É esse o Instagram? Esse mesmo. Minha música, minha última música lançada, Montanha Russa. Aqui tá a capa dela, né? E um pedaço dela, uma parte dela. Chama Montanha Russa? Você é autor da música? Sim, tudo. De melodia, voz, composição. A Montanha Russa fala sobre o quê? Ela fala sobre uma tristeza, né? Aquele som pra você ouvir
fiquei tristinho, tive aquele dor de relacionamento, sabe? Um pós-relacionamento. É um som muito gostoso de você ouvir, é bem melódico, sabe? Bem acústico. Eu quero ouvir. Você coloca ali, você extravasa seus sentimentos na música. Exatamente, acho que a música é sobre isso, é sobre a gente colocar um pouco do que a gente está sentindo na arte, né? Expressar isso para as pessoas ouvirem também, compartilhar isso com o mundo. Então é bem sentimental, é bem emocional mesmo. Bem bacana de ouvir e bem melódico. Bom, eu acho que a gente não consegue colocar a música do Igor, mas quem sabe eles estão tentando, Igor. Vamos ver se conseguem, né? Porque a gente tinha que ter ela aqui já separada, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos para as perguntas, por enquanto, e aí a gente vai ouvindo as respostas, aprendendo com a doutora Lígia Cogos. E depois, se a gente conseguir, a gente coloca a música do Igor. Eu tive uma queimadura na batata da perna, no cano de escape da moto. Foi horrível e doeu muito. Chegando em casa, passei horas colocando água gelada e super funcionou. É o certo? Sim, é preciso tomar cuidado. É claro que a panturrilha, essa queimadura pelo escapamento da moto é extremamente comum. Desde os meus tempos de estudante ainda da Escola Paulista de Medicina, no pronto-socorro, não tinha uma noite de sábado que não chegasse, quando estávamos de plantão, que não chegasse um caso desse, da queimadura no escapamento da moto, muito comum. A pele da panturrilha, que ela chama a batata da perna, é mais resistente que o rosto. A água gelada, né? Passei horas colocando água gelada e funcionou porque alivia a dor e a panturrilha é uma pele mais resistente do que no rosto e possivelmente ela foi pondo água gelada e não pegou uma bolsa de gelo e ficou no rosto, que é uma pele bem mais fina. Então realmente aliviou a dor. Se eu pegasse ela no pronto-socorro, nos meus tempos de plantão ali na Escola Paulista, nós daríamos, dependendo do grau da queimadura, passaríamos um creme cicatrizante que aliviasse, já com antibiótico para evitar que infectasse, e enfaixaríamos, dependendo da intensidade. No caso do Igor, enfaixamos bem, né? Ah, você ficou com a faixa. Fiquei com a faixa, saí de lá do consultório da doutora Lígia já com a faixa e eu e minha mãe foi refazendo os curativos conforme já foram passando, porque foi como ela comentou, né? A pele está exposta, então pode ser que haja alguma contaminação, então eu sempre tenho que estar enfaixando e todo mundo perguntando, e aí, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Aí ela vai explicar toda essa história, a pessoa, nossa, mas achei que você tinha quebrado fazendo esporte, porque eu também pratico esporte, né? Eu jogo vôlei e basquete, a pessoa, nossa, mas achei que tinha quebrado no basquete de tal forma. Não, foi só uma queimadura mesmo. Teve que dar uma boa parada no vôlei e no basquete, né? E uma coisa importante para as moças, principalmente, que são mais vulneráveis para as manchas, é que uma queimadura pode depois evoluir para uma mancha escura. E, inclusive, isso é o mais comum que aconteça. No caso do Igor, veja, ele não ficou com mancha nenhuma. Porque ele cuidou direitinho. A mão era uma mão charmosa, vai. Vamos combinar que era uma mão diferente. Mas veja só que nós nos preocupamos, porque quanto mais morena a pele, mais chance de pigmentar. Se fosse um loiro de olhos azuis, teria menos chance de manchar. Já uma pessoa moreninha, a maioria dos brasileiros, japoneses também, asiáticos, mancham com facilidade. Olha a minha queimadura. Cadê, Carlinhos? Mostra aqui. Essa foi do quê? Essa foi da brincadeira com plástico. Ah, aqui, desde menininha, olha aqui, só. Vocês estão vendo? Ó? Aqui. Aqui, pertinho, dá pra ver, ela é meio plastificada até. Ela tá, sabe, fininha a pele. Eu já vi essa queimadura. Mas isso dá um charme especial e... Nunca me incomodou, nunca me incomodou. Lembra daquela música? É a minha história, faz parte da minha história. Eu só tenho essa queimadura porque eu fui uma moleca que brincava na rua. Ela brincava. Eu gosto disso, eu brincava mesmo, andava de bicicleta na rua, brincava de pique-bandeira, eu fui dessas crianças rueiras, tá? Vamos lá, obrigada, Fátima Regina. Próxima pergunta na tela, Denise Fiorante. Passar a folha de babosa é bom ou ruim? É ruim. Tudo que for planta, folha, são perigosas de queimar ainda mais. Por exemplo, uma queimadura muito comum é a famosa queimadura por limão na praia. Todo mundo já viu alguém, conhece alguém, pelo menos, que se queimou assim. Uma caipirinha, uma limonada,
que a pessoa nem fez a limonada, ela só tomou, escorre um pouco e dá uma perigo. Por que acontece isso? Porque o limão potencia a ação da luz solar. Então, se estiver exposta ao sol, o limão potencia, é como se tivesse tomado horas e horas de sol focalizado ali e causa uma queimadura com bolhas. Então, não mexam com plantas na hora de queimadura. Deixe o mundo da natureza mais para lá. Perfeito. Vamos lá. Tem mais perguntas que vieram pelo Instagram, mas a querida artesã de hoje é a Lu Afonso, tem uma pergunta para fazer. Aliás, Lu, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Qual que é a sua pergunta, Lu? De imediato, a pessoa acabou de se queimar. O que ela deve fazer? De imediato, se queimar, Sozinha. se foi uma queimadura mais que ela não está se sentindo tão mal assim, só aquele ardor, por exemplo, o que é muito comum, espirrou água fervendo, foi até jogar uns ovos para cozinhar numa panela, numa chaleira, e aquilo espirrou e pegou. Isso é comum, as pacientes às vezes nem vêm à clínica, mandam só um recado pelo WhatsApp para ver como é que resolve. O que fazer? Passar, se tiver em casa um creme cicatrizante, nós não podemos falar marcas comerciais aqui, mas existem alguns cremes na farmácia que começam até com cica alguma coisa, que é já para aliviar aquele desconforto. Se formou bolhas, o que às vezes acontece logo depois, a bolha, como no caso do Igor, aquela lesão era uma grande bolha, né? Ela oferece um risco de contaminação. Então, aí, passar um creme com antibiótico, ir até um serviço médico. Vai até um médico, né? Porque para tomar antibiótico, para ter a receita. Ou até passar, ultimamente dificulta-se muito as coisas para se comprar uma pomada de antibiótico. E o antibiótico pode evitar que se complique. Mas a primeira coisa a fazer e é a primeira função do médico, né, como dizia Hipócrates, o pai da medicina, é aliviar a dor, o sofrimento. Então e aí, coloca na água fria, lava e passa, seca eu nem diria colocar na água fria, porque às vezes isso, a pessoa já está tão assustada. Um creme, às vezes se não tiver nada em casa, um hidratante simples também pode funcionar. Um hidratante descomplicado, um hidratante simples, né? Que não seja esses com ácido, né? De efeito renovador. Um creminho simples, como existem muitos, pode já acalmar. Tá ótimo. A Thaís quer saber, obrigada, Lu Afonso, como diferenciar as queimaduras de primeiro e segundo grau? E aí vão se classificando de acordo com a intensidade, né? Então, queimaduras que atingem camadas mais profundas da pele. Então, a queimadura de primeiro grau seria aquela coisa mais simples, aquela vermelhidão. A partir do momento que há bolhas, é porque já estamos no segundo grau e daí por diante, terceiro grau, quarto grau. Quando atingem camadas mais fundas, existem queimaduras que a pessoa chega a perder, né? Um dedo, uma parte do membro, por inutilização. Tem queimaduras muito sérias. Vamos lá, obrigada, Thaís, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Bruna Velho. Eu fiz depilação a laser, na última sessão ardeu muito e queimou minha barriga. Ficaram todas as manchas onde foi passado o laser. O que posso fazer para clarear essas manchas? Esse é o problema do qual nós estávamos justamente falando. Um dos problemas das queimaduras são as consequências das queimaduras, que não são só as cicatrizes muito exuberantes, são também esses probleminhas que não parecem nada, mas que para uma moça é importante. Pois se ela foi fazer laser de depilação para ficar mais bonita, para se sentir mais esteticamente perfeita, se manchou, a finalidade foi comprometida. Para clarear, você deverá, sob orientação de um dermatologista, usar clareadores
No corpo é mais fácil, porque a pele é mais resistente. Então, clareadores com ácido retinóico, hidroquinona, corticoides leves, que normalmente resolvem o problema. Muito bem, Bruna. Tomara que dê certo, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá, é da Mara. Queimei minha orelha fazendo chapinha. Devo passar hidratante para aliviar a dor? Isso aí é uma coisa que eu esqueci de mencionar, também muito comum, as chapinhas. Sim, geralmente é uma queimadura leve, essa que acontece ou com secador também, o próprio secador. A moça está fazendo, falando ao telefone ao mesmo tempo e acontece isso. É uma queimadura leve, você pode já passar um hidratante que alivia a dor, deve ter acontecido agora há pouco tempo, né? Uhum. E se isso se agravar, existem os cremes cicatrizantes nas farmácias, e cremes com vitamina B, né? Também, do tipo que contém um pantenol. Isso tudo vai ajudando. Eu pedi para a produção pegar meu celular, porque eu já até mostrei numa ocasião aqui, mas a filha de uma prima minha, olha, fazendo depilação a laser. Deixa eu ver se o Carlinhos mostra, a gente acompanha ali para todo mundo ver junto. Ela queimou a perna no nível... Olha só. Uma menina de 15 anos. Depois descamou tudo, enfim, uma dor enorme. E uma consequência muito grande, porque assim, eu nem sei como tá, mas provavelmente ficou manchado, né? Ela vai precisar proteger do sol por um bom tempo. Isso também é importante. Quem se queimou recentemente, a primeira providência, não digo a primeira, a segunda providência, claro, a primeira são aquelas medidas de emergência. Mas a segunda providência é não deixar manchar. Então, evitar realmente o sol até que a pele se recupere completamente. Sabe, falando nesse caso específico e lembrando também das pessoas que sofrem queimadura nos olhos por conta de aplicação errada, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente está hoje num momento delicado, né, onde todo mundo pode fazer tudo. E aí, você precisa verificar, tem que pesquisar, tem que conhecer o profissional, gente, porque muitas vezes é uma marca irreversível, né? Sim, e como diz o meu marido, Valdemar Cogos, seu devotado admirador, que vem sempre comigo, está lá olhando num cantinho, até também porque é muita moça bonita aqui, também ele gosta de ver, mas ele sempre fala que nós estamos na era da impostura, dos impostores. É verdade. Cuidado com... Normalmente, médicos mais sérios não costumam fazer tanto alarde em redes sociais. Eles são, pela formação ética, um pouco mais discretos, né? Então, às vezes, uma pessoa que faz muito alarde, ela pode até não ser médica. Tomem cuidado. Aliás, essa semana teve um caso que ficou famoso, que foi noticiado, saiu nos jornais de grande circulação, uma falsa médica. Ela estava fingindo que era médica, uma influenciadora que falava super bem, bonita, num prédio de luxo aqui em São Paulo. Uma amiga recomendando para outra e ela era falsa médica. Usava o CRM de alguém que ela nem conhece, indevidamente, que tinha um nome parecido com o dela. Olha aí, tem que ficar de olho aberto, olho vivo. Sabe o que a gente tem? A gente tem mais pergunta ali, mas a gente conseguiu achar a música do Igor. Vamos colocar um trecho da música do Igor pra gente ouvir? Vamos. Solta aí o som, Rodrigo, por favor. Sabendo que o tempo passou, quero me envolver com você, quero me envolver com você, quero no teu corpo mexer, sabendo que o tempo passou, quero me envolver com você até o amanhecer. Quero me envolver com você. E quando eu te vi, achei que cê era mesma. Você acha que eu sou o mesmo? Inocente por preso. Te digo assim, fui livre demais, desculpa demais pelos erros que eu não corria atrás, fugi demais. Sua voz é linda, gostei da música e eu quero que você volte aqui. Quando essa música já foi lançada? Já, tá no Spotify. Na próxima música você vem lançar aqui com a gente. Com certeza. Que tá? beleza. Não deixa de vir, hein? Eu vou cobrar a sua mãe. Você vê como Deus sabe fazer as coisas, né? Porque
Ou pode ser que seja ficção, não vamos perguntar, porque existem segredos confidenciais. Pode ter sido uma ficção, pode ter sido uma verdade, uma desilusãozinha amorosa, que dá margem, tem uma moça bonita ali me olhando, que dá margem a essa criação artística. A dor leva à criação, né? É verdade. Então, viver... parabéns. É isso. Igor Charles, doutora Lígia Cogos, foi uma alegria recebê-los. Foi uma Muito delícia. obrigada. Olha, nós não queríamos mais ir embora hoje, hein? Dá vontade de ficar com vocês aqui, viu? Obrigada, Igor. Meus parabéns, viu? Muito obrigado, viu? E de verdade, não é puxar saco, não. Eu gostei mesmo. Você tem um tom de voz gostoso de ouvir. Você vai fazer muito sucesso, hein? E eu tô na torcida. Novinho ainda, né? Sim. Pode perguntar a idade da doutora? Opa, deixa eu sair daqui, porque que o assunto é perigoso. Falou de idade, ela não gosta. Quantos anos você tem, Igor? Eu tenho 19. Ai, gente, 19 anos, já tem essa voz maravilhosa. Esse menino Você vê? vai fazer muito sucesso. Decora, Igor decora. Charles, Igor Charles. Charles, segue lá no Instagram.